Nós convidamos então os palestrantes para que venham aqui à frente. Nazareno Feitosa, da primeira palestra. O segundo expositor, que foi Alexandre Caldini. Também a senhora Maísa Braga de Oliveira, terceira expositora. Dentre os presentes, claro. E Ana Guimarães. E para mediação deste debate, chamamos a Rose Kodama, colaboradora das Casas Espíritas na Grande Florianópolis. Fazemos aqui um feliz registro a todos que nos assistem via internet. Muito obrigado, um abraço. Além do Brasil, há espectadores via internet, inclusive na Europa, na França. Graças ao trabalho que faz nesta parceria, a TV Mansão do Caminho, TV Secal, Internet YouTube, pelo Facebook Secal, e também a transmissão, trabalho maravilhoso que realiza a Rádio Fraternidade da cidade de Uberlândia, no querido estado de Minas Gerais. Vamos começar, então, com a primeira pergunta para os nossos palestrantes, perguntas elaboradas, então, pelo público, por quem assistiu às palestras, e os nossos expositores, então, fiquem à vontade, né? Quer falar, Ailton? Obrigado, Rose. Eu gostaria, inicialmente, apenas de mencionar que essa atividade, a última atividade da noite, a roda de conversa, né, em que o Secal procura privilegiar as perguntas das pessoas que estavam aqui presentes, e também temos outras perguntas, outras provocações para os palestrantes, que gostaríamos de agradecer em nome do Secal pela presença, pela dedicação e por nos ter presenteado com esse banquete de reflexões, de informações e momentos muito agradáveis, né, no dia de hoje, a Maísa, o Alexandre, a Ana, o Nazareno e o Kiko, o Francisco do Espírito Santo Neto, que precisou se retirar. E antes ainda das perguntas, agradecer àqueles que nos acompanham de casa, né, no Brasil e no mundo, que esse evento é transmitido pela TV Secal, que pode ser acessado, inclusive esses vídeos ficarão disponíveis para serem consultados posteriormente no canal www.youtube.com/TV Secal, com 2 E's. E, além do TV Secal, a gente tem a Mansão do Caminho, a TV Mansão do Caminho está retransmitindo, o Facebook do Secal e outro parceiro do nosso grupo, que é a Rádio Fraternidade, né, que pode ser acessado pelo www.radiofraternidade.com.br. Sem mais delongas, a primeira questão a gente teria para o Alexandre em torno do conceito de ética e moral, né? Fazendo a nossa equipe, né, fazendo uma busca nas obras de Kardec, pelo menos no Pentateuco, nas 5 obras principais, Kardec não utilizou a palavra ética. No entanto, a palavra moral aparece largamente, né? E nas obras, aliás, em uma das obras ele inclusive define, ou pede aos espíritos que o façam, né? E os espíritos, quando ele indaga na questão 629, que definição se pode dar da moral? Os espíritos respondem: a moral é a regra de bom proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E eles encerram assim. E pesquisando na literatura especializada, né, vê-se que os filósofos clássicos tratavam os conceitos de ética e moral como sinônimo, sem grande distinção. Já na nossa tradição moderna,
é que se fez uma distinção entre os conceitos, né? Que a moral trataria de regras do costume e a ética seria uma filosofia da moral, tratando dos temas fundamentais da moral, né? Razão de ser, o sentido de ser, a natureza do bem e do mal, a fundamentação da obrigação, do dever, etc., né? Então, a questão, né, feita esse preâmbulo, seria se, na obra de Kardec, podemos considerar o conceito de moral como abrangendo de ética. Na verdade, como foi dito, moral e ética, a gente mistura muito as duas coisas, mas você falando me lembrou de algum trecho, eu sempre confundo se é do Evangelho, se é do Livro dos Espíritos, não importa, de um dos livros de Kardec, onde o Espírito da Verdade fala assim, não se importe com a palavra, pega o sentido da coisa, né? Então, se a gente fala moral ou ética, acho que é quase que indiferente, o que importa é a essência do que aquilo é, como você bem disse, de trabalharmos a nós mesmos, melhorando o nosso modo de ser e de portar, né? E acho que aqui no Brasil, sobretudo para nós todos, nesta época que vivemos, estamos saindo de um regime que não era democrático e tudo mais, você pegar final da década de 60, década de 70, a palavra moral ficou muito desgastada. Você é moralista, né? Ser moralista era muito pejorativo, muito ruim. Significa você é careta, você é atrasado, você não é moderno, né? Então, acho que a palavra moral sofreu muito com isso, porque ficou com a peste de uma coisa retrógrada, uma coisa autoritária, uma coisa que força alguma coisa. Então, se a gente fala em ética ou fala em moral, pouco importa. Importa o conceito que é, de fato, de prestar atenção e trabalhar o nosso modo de ser. A única vantagem da ética sobre a moral, pelo que eu li e entendi, é que a ética é eu comigo mesmo, é uma análise pessoal face à moral vigente no momento. Como é que eu ajo nesse momento, nesse ambiente de normas, de regras, de valores, né? Aí isso seria a ética. Mas, em resumido, eu diria assim, tanto faz se é ética ou se é moral, importa o conceito que é o mesmo, na verdade, né? Muito bem. Eu gostaria apenas de complementar no sentido de que a indagação, embora a gente dirija para um de vocês, qualquer um outro pode complementar, né? A ideia é que seja uma roda de conversação, então, caso haja desejo de complementar, fiquem à vontade. Okay. Então, vamos para a segunda pergunta para Nazareno, né? E como o Wilton já falou, todos fiquem à vontade, então, para complementar. E a pergunta é a seguinte, Nazareno: será que a evolução intelectual não está criando empecilhos para a evolução moral? E mais, a busca apenas pelo conhecimento científico ou tecnológico não tem nos travado na busca pela moral? A pergunta é muito interessante e precisamos refletir sobre ela. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos que o conhecimento intelectual antecede o conhecimento, o avanço moral. Então, é natural nas civilizações que a gente desenvolva pelo menos primeiro a parte da inteligência, do conhecimento, para só depois a gente começar a avançar moralmente. Mas, talvez, sobretudo hoje, nós estamos dando um peso muito grande ao conhecimento científico, ao ponto de que há até um fundamentalismo científico, ou seja, o que não está provado pelos rigores da ciência ortodoxa não é aceito. Então, por exemplo, os espiritualistas são considerados de pessoas de segunda classe, de segunda categoria. Não são valorizados os pensamentos, os raciocínios na metapsíquica, de modo geral, a parte religiosa. E a gente vai compreender que isso tem um fundamento também. Porque nós também, nesses últimos milênios todos aqui de civilização, nós temos utilizado muito mal da religião. Temos utilizado a religião para dominar, para oprimir, para nos colocar como santos, no lugar de julgar os outros. Então, é como Voltaire, um grande pensador, disse, ele disse assim: eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas no Deus que criou os homens. Então, os próprios cientistas têm dificuldade de entender esse raciocínio, que inclusive tem voltado em muitas outras religiões hoje, da interpretação literal da Bíblia, daqueles conceitos que nós devemos entender de maneira
alegórica, parabólica, simbólica, como Emmanuel fala, que o Antigo Testamento, sobretudo, tem todo um caráter simbólico para nós, difícil de compreender, que a gente precisa de toda a tradição judaica para poder mergulhar nele, e usamos tanto o fundamentalismo de um lado, religioso, como o fundamentalismo científico. Então era necessário chegar à doutrina espírita para promover essa aliança entre a ciência e a religião, utilizando da lógica, do bom senso, da razão, da análise dos fatos. A doutrina espírita é uma ciência que estuda os fatos espíritas. E daí Kardec vai chegando às suas conclusões. Agora ela é desconhecida. Cabe a nós, que já temos esse tesouro nas mãos, resgatar a parte espiritual. Mostrar como ela é valorosa e como ela vai complementar o conhecimento científico, a parte ética, sobretudo. Que grande crise ética nós temos no nosso país. Onde está a ciência? Onde está todo o conhecimento tecnológico que não resolve o problema ético? Precisamos, sim, valorizar. E valorizar vertentes como a doutrina espírita, que trazem, né, que esclarecem as pessoas, evitando o materialismo, cujo fruto é o crime, a corrupção, o aborto, as drogas, o suicídio. Queremos combater a corrupção? Divulguemos a doutrina espírita. Vivamos a doutrina espírita, porque o nosso exemplo, não é? As palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Posso complementar um pouquinho só? Quando você fala, e eu, de fato eu li isso também, não é? Primeiro vem o desenvolvimento intelectual, para depois a reboque vir o encaminhamento espiritual, né? Eu tenho visto isso em vários lugares, com estrangeiros inclusive, gente do mundo todo, muito capaz, muito inteligente, e está tudo bem, mas falta alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Todos sentem que falta alguma coisa, que a gente traduz como uma espiritualidade, como uma sensação menos material, mais espiritual, né? E a segunda coisa, em cima do que você falou, de religião, né? Conversando com espíritas da US Spiritist Federation, que é a FEB dos Estados Unidos, né? São brasileiros, eles me contavam o seguinte, falavam, aqui não dá para entrar como religião. Se a gente entrar como religião, nós seremos rechaçados de cara. Eu tenho para mim que o espiritismo não é religião. Até você falou isso, acho que foi você que falou, alguém falou aqui, não é? Eu acho que se a gente entrar no caminho da religião... Bom, quando o censo vem na minha casa, eu declaro religião, sou espírita, né? Mas eu não entendo como uma religião. Se a gente entender como uma religião, é uma coisa castradora, uma coisa dogmática. Eu acho que é uma filosofia tão linda. E minha mulher, que é muito cética, sempre foi muito cética, ela fala uma coisa que eu concordo. Ela fala assim, se não houvesse nada, se for tudo mentira, não tem espírito, morreu, acabou tudo, não tem nada disso, é tudo, a gente está enganado. Ainda que seja assim, a filosofia espírita é tão rica, tão boa, nos ajuda tanto a viver melhor enquanto nós estamos aqui nesta encarnação, mesmo que ela seja única, que já valeu a pena. Então eu diria o seguinte, a gente devia se apegar nisso, nessa beleza da filosofia espírita, que nos ajuda fundamentalmente a viver bem com todos, independentemente da parte religiosa do espiritismo. E por último, rapidinho só, vi outro dia uma pesquisa, aliás foi um espírita que me passou, americana, eu não lembro o nome do instituto agora. Nos Estados Unidos, segundo essa pesquisa, tem 80 milhões de americanos que se declaram religious without religion, ou seja, eu sou religioso, mas eu não tenho uma religião. Olha que interessante, o que é isso? O cara não se encaixa em nenhuma religião, mas ele acredita que tem alguma coisa ou outra. Então, acho que isso é uma boa dica para nós espíritas, pensarmos como é que a gente define o espiritismo. Porque se a gente fecha como uma religião, ele é excludente, né? Você disse isso, acho também, alguém disse isso hoje aqui. É importante pensar o espiritismo, no meu entendimento, de uma forma mais ampla, como uma filosofia da fraternidade, do amor universal. Obrigada. Alguém mais? Maíse, Ana? Interessante. A moral, ela é facultativa e ela muda, dependendo das circunstâncias sociais, do grupo que estabelece, né? Mas a ética não. A ética é a mesma, em qualquer lugar que se chegar, a ética para gregos e troianos é a mesma coisa, não muda. Então, enquanto a moral é flexível, o que é moral para nós pode não ser moral para outras pessoas, a ética não, ela é a mesma para todo mundo, não tem mudanças. Perfeito. Ok. Obrigada, Ana. Obrigada, Nazareno, Alexandre. Obrigada.
Muito bem. A próxima pergunta seria para o Kiko, né? Mas como ele não se encontra, vai para a Maíse. São duas perguntas, na verdade, agrupadas pela afinidade. É porque o avião dele partiria hoje, tá, pessoal? Ele tem um compromisso, não pôde ficar com a gente, tá? Deixou um grande abraço. Ok. Como modificar os nossos hábitos antigos? Segunda, qual a melhor forma de treinar o desapego às coisas materiais e às pessoas? Você que perguntou, escreva um livro, vai ser o maior best-seller da humanidade. São as duas coisas mais difíceis que existem. Porque no dia que você conseguir isso, você dominou você mesmo. Porque nós somos o nosso grande adversário. Nós somos o nosso grande sabotador. Existe dentro de nós uma voz que diz, você não pode, você não sabe, você não vai conseguir, você depende do outro. O seu valor é o outro que aponta, se fulano me amar, eu tenho valor. Tudo isso nós temos que derrubar. Porque a verdade é que a nossa vida são as nossas escolhas. No dia em que nós acreditarmos nisso de verdade, tudo vai mudar. Nós não seremos mais as vítimas, não vão nos apontar e nem vamos apontar os outros, não apontaremos Deus, porque Ele é o grande culpado de tudo. Onde está Deus, que se esqueceu de mim? E nós espíritas somos os piores. Eu costumo dizer que se há uma religião que junta gente maluca, é a doutrina espírita. É inacreditável. Caetano Veloso deve ter se inspirado em nós quando disse, de perto ninguém é normal. Porque a gente já tem cara de quem não é desse mundo. Se vocês olharem, todos temos. E, naturalmente, são os grandes desafios. As outras doutrinas, com todo o respeito que tenho a elas, são relativamente confortáveis. Doutrina espírita não é. E nem deve ser. Doutrina espírita, se você escolheu doutrina espírita para esconder alguma coisa debaixo do tapete, corre para outro lugar. Porque a doutrina espírita não se esconde nada, muito pelo contrário. As coisas se desnudam. Se alguém quiser que você se esconda, que você esconda sua própria verdade, corra dela. Seja ela o presidente de centro que for. Então, sabe, nós estamos nela para mudarmos a nossa vida dessa vez de verdade. Inclusive, quando eu conheço gente que diz, eu já fui espírita. Nunca foi. Nunca foi. Não vem com essa história para mim. Porque se você um dia foi, você não deixa de ser nunca mais. Voltar para outra religião, para mim, é como sair de uma universidade e voltar para o jardim da infância. Com todo respeito. Então, é uma doutrina desafiadora, sim. Porque ela diz, somos imortais, sairemos da morte quantas vezes for necessárias da vida, jamais sairemos. Então, ela nos causa um desconforto necessário. E conheço um monte de gente que me encontra e diz, você ainda está no espiritismo? Eu digo, ainda, só se passaram 46 anos. Eu já fui para isso, eu já fui para aquilo, já fui para aquilo outro. A vida da pessoa foi fantástica. Eu quase entro em depressão, escutando ela falar o que ela já fez na vida, depois que deixou o espiritismo. E eu aprendi uma coisa, eu digo logo, minha filha, te invejo, mas não posso. Porque se eu passar 15 dias sem fazer uma palestra, eu falo para o micro-ondas, para a geladeira, para o computador, para o teto. Então, eu sei quando as minhas férias acabaram, quando eu começo a conversar com a minha geladeira sobre doutrina espírita. Porque a sua energia tem que sair de algum jeito. Se você tem compromisso de verdade com ela, ela vai agir para o bem, para a luz, para você mesmo, para mudar o seu destino. E, com isso, mudar o que está em torno. Começa por dentro. Não adianta apontar caminhos se você não caminhou por eles, ou se você não está indo ali juntinho. Não adianta. É pura teoria. O mundo está cheio das teorias mais extraordinárias que o homem nunca colocou em prática. Então, não é mais hora de simplesmente pensar. É hora de realizar. E tenho certeza que todos nós vamos sair desse encontro imbuídos disso. Imbuídos desses valores que são eternos.
Me lembro, só para passar a palavra aos meus amigos que sabem muito mais do que eu, que uma vez os sobrinhos do Chico, que eram capirotos, mistura de capeta com garoto, e ele foi responsável por eles, numa época difícil, um deles virou e disse: tio Chico, você é um velho, em que tempo você vive? E o Chico, com aquela tranquilidade, respondeu: eu? Num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. E a verdade é essa. Onde estão gravadas as leis de Deus? Responderam os espíritos: na consciência. Não importa o nosso rótulo religioso, não importa que você vá ali na esquina, fique doido e depois volte, está na consciência. Então, toda essa ética, essa filosofia, tudo que nós passamos o dia colocando, discutindo, bebendo, não é? Porque as palavras são para serem bebidas. Quando você abre um livro de mensagem, meu Deus, aquilo você tem que aproveitar cada frase. A gente tem tanta preocupação: não, eu agora sou vegana, não, agora eu não como isso, agora eu não como aquilo, agora eu só respiro, e não sei o quê. Mas nós não nos preocupamos com o que nossa alma se alimenta. Então, nós somos horríveis quando consumimos os verdadeiros lixos que existem nos meios de comunicação, nas redes sociais. Eu nunca tive computador nem celular, até hoje não senti falta. As pessoas já me olham como se eu fosse assim, uma pessoa não confiável. Outro dia um amigo disse: você sabia que a Al-Qaeda está procurando no mundo pessoas que nunca tiveram celular nem computador, porque elas são mais difíceis de ser rastreadas. E eu falei: você me descobriu. Agora não posso mais, tenho que tirar a minha máscara, trabalho para eles. Porque essa altura devo ser uma das únicas que não tem celular nem computador. E vocês acreditam que a pergunta que mais me fazem é: como é que você recebe notícia de morte? Sem celular. Deve ser porque eles devem achar que nós espíritas adoramos essas notícias, né? Fulano morreu. Maravilha. Né? E, aliás, fazendo um adendo, um amigo meu perdeu o filho. Ele parecia que estar numa festa quando velou o menino. As pessoas chegavam: ele está ótimo, ele está muito melhor que nós, eu sou espírita. 2 anos depois ele teve um infarte, que quase triturou o coração dele. E o médico ateu deu a ele um conselho excelente: durante 1 ano você vai todo dia no cemitério ver o túmulo do seu filho. Sabe por quê? Porque aquele filho que partiu, você nunca mais vai encontrar. Você vai encontrar um outro, mais experiente, mais vivido, mais iluminado, mas aquele que foi, você não chorou. Então, é um absurdo que as pessoas considerem que nós espíritas somos tão filosóficos, tão superiores, que nós não sentimos saudade, não choramos, não temos vontade de nos rasgar de saudade, de tristeza, de repente. Temos, somos humanos. Agora, sejamos humanos, sabendo que a espiritualidade é o nosso fanal, é a nossa grande estrada, que nós precisamos pegar tudo isso que esses amigos maravilhosos nos trouxeram e realmente fazer, simplesmente nos transformar. E Francisco fica me devendo de ter viajado mais cedo e ter me colocado nessa de responder por ele. Ninguém quer comentar? Nazareno? Eu quero, porque, do contrário da Maíse, se eu não falar, eu fico com depressão, né? Então tem que falar. Não, só um detalhe, uma experiência pessoal. Eu estava um dia triste, eu morei em Brasília 3 anos de favor, com um casal de primos e o filho deles, adolescente. E tentando juntar dinheiro para comprar um apartamento em Brasília, para dar entrada, né? Não conseguia nem juntar dinheiro para dar entrada. O carro já estava velhinho, já estava com 13 anos, tinha uma goteira dentro do carro. E aí eu acho importante falar do desapego, porque muitas questões nossas éticas estão ligadas ao nosso apego, tá? Fazer só esse introitozinho. E ali eu estava pensando, né, mas meu Deus, como é que eu faço? E o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, né, se aproximou e disse: meu filho, por que você está triste? Aí ele disse: olha, o filho mais excelente de Deus, Jesus, ele tinha casa? Não, ele dizia: as raposas têm suas tocas
E as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. E a gente quer, claro, a gente é muito melhor do que Jesus, a gente quer um apartamento duplex, não sei o quê, não é? Aqui em Florianópolis. Jesus tinha carro? Não, meus amigos, ele andava a pé naquelas estradas ensolaradas, poeirentas, da Galileia, da Judeia, da Samaria. E já tinha carruagens muito belas. Jesus tinha roupas de grife, de marca? Não, não é? E até as suas vestes foram tiradas. Ele deve ter sido crucificado nu ou de trajes sumários. E os soldados romanos deitam sorte para ver quem ficaria com aquelas vestes ensanguentadas, para se cumprir a profecia referente ao Messias. A gente reclama que que o marido não é bom, que a esposa não é agradável, que os filhos são difíceis. Jesus renuncia isso a tudo, por amor à humanidade. A gente reclama que não tem dinheiro, Jesus também não tinha dinheiro, mas pagava o tributo, dava um jeitinho. Simão, pega um peixe, dentro dele encontrarás um estáter e pagarás a de dracma, que era o tributo do templo. A gente reclama dos amigos, que às vezes nos traem a confiança, e os melhores amigos, todos o abandonaram, porque até João ficou longe, ele chegou perto depois da cruz, ele ficou acompanhando a distância, como Pedro, no momento mais importante da sua missão. A gente reclama porque a gente quer ter a glória do mundo, quer ter os aplausos, quer ser querido assim como a Maíse, como o Alexandre, com a Aninha, né? E a Rose também, eu soube que ela é uma excelente palestrante. E ali a gente quer ter esses aplausos, esse carinho do mundo. E qual foi a glória de Jesus? Os açoites, a cusparada no rosto, os ultrajes, como a coroa de espinhos envenenados, e como trono, o madeiro inflamante. A gente reclama porque queria ter nascido no berço de ouro, ele nasce numa manjedoura, no estábulo, junto com os animais. A gente quer um túmulo, um mausoléu, e ele vai sepultado num túmulo emprestado por José de Arimateia. Não tinha túmulo para sepultar o Filho de Deus. E até a sua vida, que é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, ele entrega a sua morte, mas também a sua vida, viveu pela humanidade. E esse grande tesouro que eu me falei hoje, e repito, que a gente se ajoelha diante delas, as mães, as educadoras, até sua mãezinha, ele vai dizer: João, filho, eis aí tua mãe. Mulher, ou seja, não é nem mais minha mãe, desapego total. Eis aí teu filho. Ele ensinou e ele viveu o desapego ao máximo, ninguém viveu como ele. Então, se a gente tem ele como mestre, como modelo, é para ser imitado, a gente precisa exercitar o desapego. Precisamos aprender muito mais a respeito dessa lição que vários outros mestres que ele nos enviou, todos ensinaram também, Buda, Francisco de Assis e tantos outros. Tá? Obrigada, Maíse, obrigada, Nazareno. E a pergunta, então, agora é para você, querida Ana. Não, mas eu vou falar do desapego. Ah, você quer falar? Ah, desculpa. Desapegar. Sai Baba fala que o pior defeito da criatura é o apego. Muito bem. Mas eu fui católica, apostólica romana. A idade mais para lá que eu me lembro de ter ido para a igreja, eu deveria ter uns 5 anos. Eu sempre marco mais ou menos que na minha idade, aliás, no meu tempo, a criança entrava na escola com 7 anos. Então, eu comecei a frequentar a missa antes de frequentar a escola. E apaixonada pela igreja. Acompanhei a igreja até a adolescência. E quando eu abandonei a igreja, por razões que não vêm ao caso, eu fiquei sem religião. E uma colega, uma amiga, me convidou para conhecer a juventude espírita. Espiritismo, para a gente,
naquela época, era coisa de assombração, de fantasma, de alma do outro mundo, aquelas coisas horríveis de lençol balançando, corrente. Eu estudava numa escola que ficava próximo do Centro Espírita, em Campo Grande, no Mato Grosso. A gente não passava na calçada, na frente do Centro Espírita, porque tinha fantasma de todo quanto era jeito ali dentro. Então, eu tinha medo desse negócio de espiritismo. Mas eu gostava muito da colega, e ela me convidou, eu fui. Eles estavam estudando o Evangelho. E eu fiquei prestando atenção. Era uma visão diferente daquela que eu tinha na igreja. O estudo do Evangelho. Eu gostei. Retornei no domingo seguinte e eles fizeram um estudo sobre onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E era uma juventude muito estudiosa, aprofundava a visão a respeito das coisas. E eu saí perturbadíssima da reunião, porque eu fiquei pensando onde estava o meu tesouro. E o meu tesouro estava dentro do meu quarto. Era a minha coleção de flâmulas. Na época era muito comum flâmulas. Então eu tinha uma parede cheia de flâmulas. E tinha umas que eram muito difíceis de encontrar. Então os colegas que faziam também iam lá no meu quarto e se apaixonavam pela parede. Mas eu tinha 10 flâmulas, que aquelas eu não abria mão. As outras eu trocava, mas aquelas eram únicas. E eu caminhei do centro até a minha casa pensando nos meus tesouros, a minha coleção de miniaturas, as minhas coleções de lápis de propaganda. E eu tinha uma que eu ganhei de Getúlio Vargas, quando, aos 5 anos, eu fiz um discurso para ele, lá em Campo Grande, que a mamãe era professora, então recebia lá os políticos, e eu fiz um discurso memorizado, que a mamãe fez eu memorizar, porque eu não sabia ler. Então, eu falei, e ele me carregou no colo e me deu um lápis com a efígie dele, com um retratinho dele. Então, aquilo, para mim, era uma joia, uma preciosidade. Então, vocês imaginem como eu fiz a trajetória do centro até a minha casa, preocupadíssima com o meu coração. Falei, meu Deus, eu vou desencarnar, eu vou morrer, e o meu corpo vai, e o coração vai ficar ali agarrado ali no quarto. Então, eu resolvi me desapegar. Falei, não vou mais. E quando eu virei a esquina para a minha casa, ia passando um colega, um japonês. Eu chamei ele, falei, Hirata, vem cá. E ele era uma das pessoas que a gente trocava as flâmulas e tal. Aí eu falei, vem cá. Entrei com ele, abri a porta do meu quarto e falei assim, ó, pode escolher o que você quiser. Ele olhou para mim, botou a mão na minha testa, falou, você está com febre? Eu falei, não, pode escolher. Eu estava com a dor aqui dentro, que vocês nem imaginam, porque eu sabia o que ele ia escolher. Ele ia pegar as minhas preferidas. E ele foi, aquela. Eu falei, pode pegar. A mamãe estava atrás, ficou assim, olhando, sem saber o que... Aquela, ele escolheu 5 das 10 que eu tinha. Eu falei, pode levar, com a dor aqui assim, uma nó na garganta. Ele saiu, eu deitei na cama e chorei. Mamãe falou, por que você fez isso? Eu falei, desapego. Estou me desapegando. Dei todas as minhas flâmulas. Depois eu comecei a distribuir as miniaturas. Depois eu distribuí os lápis. O último foi o do Getúlio. Mas eu entreguei. E falei, não vou mais ter nada que seja meu. E as coisas que eu gostava foram embora. Aí eu tive um marido também. Falei, meu Deus do céu, e agora? Desapego. Aí um dia eu estava no carro com um casal e a senhora que estava do lado falou assim, Ana, se você souber que o Geraldo foi infiel para você, o que é que você faz? Eu acho que ela falou aquilo por causa do marido dela que estava dirigindo. Eu peguei e falei, nada, não faço nada. Ela falou, senhora, por que não faz nada? Eu falei, porque se ele for infiel, o problema é dele, que está sendo desonesto.
que está atraindo a confiança de outras pessoas. Então, o problema é todo dele. Agora, se eu for infiel, o problema é meu. Aí eu vou ter que tomar uma atitude, porque é o meu comportamento. E a pessoa mais importante no mundo sou eu. Então, eu tenho que velar e zelar pelo meu comportamento, pela minha vida, pela minha forma de ser. Todo mundo pode errar, eu não posso. Imagina se todos vocês pensam a mesma coisa, que coisa boa que vai ser o mundo. Então, eu disse isso a ela. E também, nunca fui dona do meu marido. Nunca. E eu acredito que ele deve ter sido bastante feliz, porque os maridos gostam que as mulheres tenham ciúme. Eu não. Depois, os filhos. Tive a oportunidade de acompanhar um filho que estava desencarnando, por assim dizer, e eu estava do lado dele, falando para ele: meu filho, se você não ouvir a voz da mãe falando, fica tranquilo, ore a Jesus, fica tranquilo, vá em paz, está tudo tranquilo aqui, a mãe está aqui do seu lado e tal. Mas ele foi indo, depois ele retornou. Então, posse mesmo, a mensagem do Evangelho realmente me deu uma lição muito grande. E eu já estive tanto tempo no umbral que eu não quero voltar para lá. Então, eu procuro realmente fazer da doutrina espírita alguma coisa que me dê segurança para que eu não volte para o umbral mesmo, nem por causa do apego, das posses, porque realmente também eu não tenho nada, e por causa do marido, ou por causa dos filhos. A minha mãe desencarnou com 100 anos, e graças a Deus ela desencarnou fazendo a prece de Ismael, de memória. E eu bem tranquila: mãe, vai com Deus, Deus te acompanhe. Não é separação eterna, porque a mensagem espírita para mim não é uma coisa que eu leio, é uma coisa que eu sinto. Então não existe morte, não existe separação, não existe perda. Eu não perco nada. A gente ganha alguém na verdadeira vida, onde a gente vai se encontrar. Então eu penso que desapego é só você querer, você pode. Mudar os hábitos, a gente pega um hábito antigo e apõe um hábito novo, positivo. Então, porque tirar de uma vez a gente não consegue, então é substituir. Vai substituindo os pensamentos negativos, começa a orar. Orar sempre. Está cozinhando? Ore. Está lavando roupa? Ore. Está varrendo a casa? Ore. Então você vai substituindo os hábitos antigos. Memorizar páginas, memorizar poemas, tudo isso, melodias, faz com que a gente vá substituindo os hábitos negativos. Tudo depende de nós. Resposta 909 do Livro dos Espíritos. Vocês viram que palestrante adora falar, né? Não dá para parar aqui, mas é rapidinho, juro. Queria lembrar algumas coisas que você falou, queria fazer observações. Uma, quando você fala que o espiritismo pega pesado, eu acho que o espiritismo não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Por quê? Porque não tem solução fácil. Não é chegou aqui, pagou um dízimo e está tudo certo, né? O grande Raul Teixeira diz: doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Olha, porque é tranco mesmo, né? Então, quando seus amigos falam: leva meu nome lá para o seu centro espírita, o que o cara está falando? Está delegando para você: eu estou com preguiça, tem uma novela está tão boa hoje à noite, leva lá, vai, né? Não é assim. O espiritismo devolve para você e fala: está aqui o que eu achei dentro de você, o que você vai fazer com isso? E é problema seu, como de fato é. Por outro lado, usando um termo muito moderno hoje em dia, é o empowerment total. Não tem empowerment agora? É isso, ele te dá o poder sobre você mesmo. Você consegue tocar a tua vida. Olha que coisa mais espetacular, mais empoderadora do que isso, né? A outra coisa com relação à morte que você falou, você abordou também agora aqui. Minha mãe faleceu em fevereiro, agora com 94. Meu pai morreu com 97, há 3 anos. E os dois estavam num estágio muito interessante. Ele já de cama há muito tempo, fora de si há muito tempo. Ela não, ela consciente. E os dois falavam a mesma coisa, assim como minha avó falava também, falava: está na hora de eu ir já, né? Já deu. Frequentemente as pessoas falam: que benção, não, sua mãe viveu até os 94. Não é uma benção. Viver demais não é necessariamente uma coisa boa. Sêneca fala: nós queremos viver muito ao invés de querer viver bem.
Quando está no nosso controle, viver bem. Não está no nosso controle viver muito. E não precisa viver muito. Por que a gente fica apenado quando alguém aos 37 morre? Por quê? Né? Já passou dos 37. Já tem um pouquinho mais. 38,5. Quando você fala da angústia, sim, eu escrevi um livro sobre a morte, né? E as pessoas falam isso exatamente. Mas o espírito não sente? Claro que sente. Claro que sente. Sente o vácuo da ausência. Estava aqui e não está mais. Se eu voltar agora para a casa da minha irmã, estou hospedado, minha mulher tiver morrido, claro que eu vou sentir. Mas uma coisa é sentir, outra coisa, agora eu vou pegar o que você falou das flâmulas. Né? Você falou, pode levar as flâmulas com dor no coração, mas é um exercício racional de entrega. E você usou até a expressão, agora eu não guardei exatamente, mas estou entregando, pode levar. Quais são as nossas flâmulas? São os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nosso emprego, nossos bens. Você está disposta a entregar suas flâmulas? Essa que o Getúlio Vargas te deu, aquela especial, né? Esteja ou não, ela irá embora. Não sei se vocês sabem, mas todo mundo que vocês amam morrerá. Sabiam disso ou não? Aliás, todos que estamos aqui morreremos também. Não sei se vocês foram avisados disso, né? Então, por que a gente fica surpreso? Por que a gente se sente mal? Por que a gente chora a perda? Está claro que vai acontecer. Preparemos-nos para isso, né? Nós já desencarnamos várias vezes, desencarnaremos de novo. Então, tudo é uma questão mesmo de compreensão, de estudo, de raciocínio, para entender que não é nada mais do que a natureza agindo. Claro, quando a pessoa sofre, tem dor, é muito mais sensível do que uma morte de uma pessoa já idosa, alguma coisa assim. Mas é natural e, frequentemente, o mais jovem morre antes do mais idoso. E a gente não entende isso. Vale a pena pensar a respeito também. Está melhor, né? Ana, qual é a importância da ética em nossas relações? As pessoas valorizam muito as coisas desagradáveis, as ruins. Então, a gente dá uma ênfase para os aspectos negativos. Mas existem muitas coisas boas, positivas, que a gente vai desenvolvendo à medida que o tempo passa. Quando nós falamos de pessoas especiais, a gente coloca essas pessoas tão distantes. A gente pensa em Chico Xavier, mas eu não sou um Chico Xavier. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. E eu acredito que deva ser diferente. Eu penso que Jesus está aqui do meu lado. Ele está me cuidando, tomando conta de mim. Aí fala, nossa, mas você é bem... Não, não sou não. Foi ele que falou isso. Ele disse que do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. 99 está no redil e uma está perdida, ele deixa as 99 e vai atrás. Eu sou essa. E ele está tomando conta de mim, está indo atrás de mim. Então, pensar positivamente. Eu acredito que a ética no nosso relacionamento, primeiro de tudo, tem que ser a ética da sinceridade. Nós falamos em sinceridade, mas a pergunta é, há sinceridade nisso? Ser sincero no nosso relacionamento, com todos, com a família, com os companheiros, na casa espírita, lidar com sinceridade. Eu acho terrível, na nossa casa, que eu dirijo há 38 anos, não sou ditadora, não. É o povo que... Então, o que a gente procura fazer, quando alguém chega para mim e fala assim, olha, disseram isso, eu falo, não acredito. Alguém disse. Ela falou, alguém disse. Então, quem disse? Ah, não posso falar. Então, não é verdade. Vamos deixar isso para lá. Não é verdade. Se contar o milagre, tem que dizer qual santo que fez. Então, você vai dizer isso? Vai dizer a pessoa? Não posso. Então, não diga nada, porque eu não acredito. As pessoas são boas. As pessoas são honestas. Ah, foi fulano que falou. Então, eu vou chamar fulano e vou conversar com fulano. Mas você vai dizer que fui eu que falei? Eu falei, vai precisar? Se fulano disse só para você, ele vai saber que foi você quem disse. Mas se o fulano disse para várias pessoas, ele vai ficar na dúvida. Então, vai ser um problema na cabeça da fulano. Aí nós vamos terminando com os diz que me diz que.
dentro da casa espírita, com as pessoas. Em casa funciona do mesmo jeito. Os meus pais não aceitavam que a gente fosse contar os malfeitos dos irmãos. O que ele fazia? Ele chegava assim, o irmão fez tal coisa assim, assim, ele batia em todos. Ele dava uma cintada no mais novo, 2 no outro, 3 no outro, nós éramos 9. A irmã mais velha ganhava 9 cintadas. E a gente ficava com pena, porque era um que tinha feito, e ela apanhava bastante. Então a gente aprendeu a não falar das coisas, tratar os nossos negócios ali, nós mesmos. Os malfeitos todos e os bem-feitos também. E os meus filhos, a mesma coisa. 4 filhos. A cintada era igual. A Nete apanhava mais, porque era mais velha. Então, a gente foi aprendendo a lidar, a ensinar as pessoas a uma vivência espírita. Porque o Espiritismo fala de honestidade, de hombridade, de caráter, tudo que tem na ética. De responsabilidade, de respeito humano. Tudo que é ético e não muda, porque não é um aspecto moral, é um aspecto ético. Em qualquer lugar que você for, honradez é a mesma coisa. Em qualquer recanto do mundo que estiver, honradez é uma coisa só. Responsabilidade é uma coisa só. Dever é uma coisa só, em qualquer lugar. Então, a ética nesse relacionamento é a ética da responsabilidade e do respeito humano. Eu respeito você e vocês devem me respeitar também. Aliás, devem respeitar mesmo, porque eu sou mais velha que todos vocês. Cuidado. Eu fiquei com medo da cintada. Completar rapidinho só que você falou, a pergunta é, como é que a ética influi nas relações, não é isso? Tem uma coisa que a gente não presta muita atenção, que me ocorreu agora aqui, que é a confiança. Quanto custa desconfiar? Quanto custa ao nosso coração, ao nosso desassossego, né? E quanto custa financeiramente? Eu desconfio da minha mulher, eu desconfio do meu marido, eu desconfio do meu filho, eu desconfio do meu chefe, eu desconfio do meu subordinado, desconfio do cara da rua, do meu vizinho. É uma febre. A gente não confia em ninguém. No Brasil, mais ainda, por conta da história de roubo, violência, suborno, tudo mais, a gente desconfia de todo mundo. Esse cara está me dando golpe. O preço não é esse. Aqui você negocia preço. Nos Estados Unidos o preço é 1 e acabou. Não tem negociação de preço, né? Então, se nós pudermos confiar, e a ética tem um papel importante nisso, se nós todos agimos eticamente, a gente confia que o outro está falando a verdade, que o outro está agindo corretamente. Isso é um desgaste muito menor nessa coisa. E a outra coisa que você falou foi da sinceridade. Acho que o único cuidado para você ter com sinceridade, e obviamente ela é querida, é como é que eu sou sincero. Tem uma coisa assim, não, eu falo mesmo, sabe, porque eu sou muito sincero. Não, você não é sincero, você é grosso, é diferente, né? Você pode e deve ser sincero com jeito, com tato, com doçura, e dá para ser sincero do jeito adequado. É só cuidado com isso. Não, nada. Então tá. Obrigada, Ana. Obrigada, Alexandre. Para o Alexandre, a questão é sobre egoísmo e a importância da educação para trabalhar valores morais. Mas eu gostaria de trazer aqui o pensamento que Kardec registrou em O Livro dos Espíritos, se me permite, para a partir daí a gente discutir essa questão. Porque lá na questão 917, o Espírito Fenelon, ele afirma para Kardec, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. E lá nos comentários, Kardec vai afirmar o seguinte: bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se faz com as plantas novas. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro acreditar que basta o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência
e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, também há, em maior número do que se pensa, as que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Então, a nossa questão é, nos tempos atuais, a educação, né, o ambiente universitário, escolar, é um caminho válido para se trabalhar valores morais, éticos, ou, de fato, as instituições religiosas ou familiares seriam um caminho prioritário? Enfim, como pensar essa questão? Acho que o momento atual é sempre, por definição, melhor que o passado. Sempre. E a gente tende a pensar o contrário, né? A gente romantiza o passado, era muito bom, porque todo mundo era muito mais do que coisa nenhuma, né? Acho que, não sei se eu até falei isso aqui hoje. Por que será que as cidades europeias todas eram cercadas? Porque era tudo tranquilinho, bacana? Né? Por que os castelos eram no topo de um morro com fosso em volta? Não era tudo bacana, a gente fazia barbaridades. Então, também essa questão da educação moral, da educação do caráter, como você disse aí, acho que está melhor e evoluindo. Se nós pegarmos as novas gerações, os espíritos que estão encarnando agora, vocês todos têm filho, sobrinho, neto, alguma coisa dessa geração. Os caras são espetaculares, eles vêm já de outro jeito, eles não se iludem tão facilmente com o brilho do ouro, né? Eles vêm muito mais preocupados em ser, em ter, em significado. Eu vou trabalhar nessa empresa aqui, mas deixa eu entender antes, como é que é aqui? Como é que vocês agem? Qual é o propósito dessa empresa? Então, acho que nós estamos começando a trabalhar, sim, os caráteres. E aí, onde é que entra o egoísmo? É uma questão delicada, porque a gente quer o bem para o nosso filho, a gente enche a bola do menino, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, não é culpa deles, coitadinha, é que eles foram criados com leite tipo A, né? A gente trata tão assim que depois ficam umas coisas intragáveis. Mas também o Espiritismo fala a velha história de pequeno que se torce pepino, né? Quando percebeu, começa a apertar o parafuso ali, acertar a vida ali. Agora, como tudo, é uma decisão pessoal daqueles pais, daquele filho, daqueles espíritos que estão ali. A compreensão, e por isso que é importante a ilustração, é importante a discussão como isso, é importante a leitura, é importante a conversa com o taxista. Todo o tempo nós estamos aprendendo e ponderando. E a gente vai aprendendo a lidar também com os caráteres dos espíritos que estão chegando agora, auxiliando para que o egoísmo, o ego, seja cada vez menos determinante nas nossas realizações. Só lembrar, pessoal, que a gente pode, e acredito que deva mesmo, pensar na educação tradicional, não necessariamente religiosa, mas sim uma educação baseada em valores humanos. Então, eu tenho visto iniciativas muito bonitas, como o Move Paz, o Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, que tem 21 ações práticas para implantar uma cultura de paz. E curioso que uma delas é instituir uma semana na escola, em que os alunos vão estudar um determinado pacifista. Então, em vez de serem os nossos heróis, não é? Caio Júlio César, Bonaparte, Alexandre o Grande, grandes guerreiros, generais, não. Estudarmos sobre Francisco de Assis, sobre Mahatma Gandhi, não é? Sobre Madre Teresa de Calcutá, sobre Francisco Cândido Xavier. Então, começar a mostrar outros valores para os nossos jovens, para as nossas crianças. Eu acho que a gente precisa começar a fazer isso, se a gente quer fazer uma humanidade melhor. Agora, sem dúvida alguma, que é no lar que estão realmente os valores que nós devemos, com esse compromisso tão importante com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, de levar a educação. A casa espírita também tem um fator importante, por isso que eu reforcei aqui. Esqueci de falar que é uma observação de Divaldo também, que a gente deve levar nossas crianças, nossos jovens, para a evangelização, para a mocidade espírita, como o pai também deve frequentar a casa. Porque se você também não frequenta, como é que você vai exigir que eles frequentem, né? Não, deixa lá e vai embora. Não, também vamos dar o exemplo. Porque se a gente não investe na educação do espírito, o que é que a gente vai colher depois? E, ao mesmo tempo, como o nosso Alexandre Caldini é especialista nas empresas, a gente tem visto esse movimento também no mundo empresarial. As empresas estão vendo que vale a pena estudar, divulgar, praticar a ética, não é? Os bons costumes, os bons relacionamentos, melhorar o ambiente, o clima organizacional, tudo isso está na moda, isso tudo é também educação. Nazareno, se permite só meio parênteses no que Claro. você acabou de falar. Se você Não, já terminei. Não, mas eu não quero cortar. Se você pega melhores e maiores de exame, que tem a lista das 500 ou 1.000 empresas mais rentáveis do país, e você pega outro estudo, que é da Você S.A., que é melhores empresas para você trabalhar, não
coincidentemente, as empresas mais rentáveis são as melhores para se trabalhar, onde há o melhor clima. Claro, não? Se a pessoa está feliz, está bem, está contente, está querendo estar ali, ela produz muito mais. Então, isso é o que está levando as empresas a mudar o comportamento. Ainda é um ambiente péssimo, no sentido que é um ambiente absolutamente material, onde o lucro é rei. Mas, veja que interessante, pelo lucro, as empresas começam a mudar o jeito de gerenciar os seus negócios, porque dá mais lucro ter um ambiente melhor, fraternidade e tudo mais. Tem que deixar mais falar. Eu acredito nessa juventude que está chegando aí. E as notícias que surgem também, elas não são muito repetidas. As notícias boas vêm e vai, as ruins ficam sendo repetidas. A gente enxerga um acontecimento desagradável repetido 30 vezes, a gente multiplica então, e acha que são 30 coisas erradas. Mas eu vi no jornal, lá no Rio de Janeiro, um jovem estudante de música da Unirio. Ele tinha lá uma bolsa que recebia, acho que do pai, e perdeu essa bolsa. O pai desencarnou, ele perdeu a bolsa não, o dinheiro que a mesada que o pai dava. Ele ficou numa situação difícil, que o que ele estudava exigia muitas horas e ele precisava de dinheiro para se sustentar no Rio de Janeiro. Então, ele sabia cozinhar muito bem. Então, ele fez uns doces, embrulhou bonitinho, arranjou uma caixa, colocou os docinhos dentro, pegou uma lata de leite ninho, fez um buraco na tampa e colocou num batente na faculdade, na Unirio, que é, segundo o que as pessoas dizem, a cidade mais complicada do Brasil. Então, ele colocou num batente e deixou um bilhete. Cada doce custa R$1. Você pode tirar e colocar o valor dentro da latinha. Ele largou a coisa lá e foi para a aula. Ficou na aula dele, passou o tempo, Quando ele voltou, a caixa estava vazia. Mas estava lá, a caixa estava. Aí ele pegou a caixa e pegou a lata estava pesada. Quando ele foi ver, o valor dos doces que ele tinha deixado estava dentro da lata. Todos pegaram o doce e pagaram. E isso se transformou, vocês podem procurar na Unirio, se transformou num hábito. Outros meninos começaram a fazer a mesma coisa. Botava coisa lá para vender, a latinha. Então, tinha gente que pegava e botava um bilhetinho. Não pude pagar hoje, fico devendo tanto. Pagava, pendurava, botava coisa. Quando a Globo foi lá para ver o trabalho, que isso ficou conhecido, eles haviam descoberto que havia alguém que estava fraudando, que estava tirando coisas sem pagar. Então, eles ficaram vigiando. Quem estava? Tinha uma moça que estava vendendo bananas. Então, ela deixava as bananas e ia embora, e o macaquinho descia da árvore e pegava as bananas e não pagava. Então, vocês veem, é a juventude, é a nossa gente. E isso aí aconteceu há uns meses atrás, não faz muito tempo. Quer dizer, os moços, então, estão agindo com moralidade, com ética, porque ninguém estava olhando, não ficou ninguém vigiando. Podiam levar até a caixa inteira, mas ninguém levou. E agora esse comércio existe lá na Unirio, no Rio de Janeiro. Sorvete também? Meu Deus, olha a tentação. Tá. Nazareno, o que move as pessoas nessa época de conflitos políticos e qual é a perspectiva para o futuro diante de tudo isso? O que move as pessoas nos conflitos políticos, não é? Eu acho que o principal problema nosso ainda, já foi falado aqui do egoísmo. E diz a doutrina espírita que o egoísmo e o orgulho são os dois maiores problemas nossos.
E a gente não compreende muito bem a palavra orgulho. Orgulho não é satisfação, não tem nenhum problema. A gente está satisfeito com vocês ter vindo para cá, satisfeito com o evento, satisfeitos aí com a transmissão. Eu acho que é uma grande revolução na educação, é o que nós temos aí, a TV Secal, a Rádio Fraternidade, a TV Mansão do Caminho fazendo. Os nossos jovens estão nas redes sociais. Quantos estão descobrindo o Espiritismo pela doutrina, pelo YouTube, pelo Facebook, etc., Instagram? Quero até registrar aqui, ontem foi aniversário do nosso querido Rubens de Castro, lá da Rádio Fraternidade. Que Deus te abençoe, meu. Que trabalho belo que você tem feito. Rede Amigo Espírita, tanta gente boa fazendo esse trabalho. Então, acho que a gente deve contagiar as pessoas também. Então, o orgulho é quando a gente, ao contrário disso, é quando a gente se acha superior aos outros. Aí a gente se coloca no lugar de condenar, de julgar. E aí vem a crise política, vem um desrespeito, né? O orgulho. Tem uma palestra só sobre orgulho e suas máscaras. É 1h30 só mostrando como ele está por trás de tanta coisa nossa, como ele leva a tantos problemas nossos também, a pretensão, presunção, preconceito, ao fundamentalismo religioso, ao fundamentalismo ideológico. A gente não enxergar os nossos defeitos. E por isso ele é o principal obstáculo ao progresso, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O principal motivo de quase todas as nossas ações. A negação de muitas virtudes. Então vejam como o orgulho está por trás. Então não é a satisfação. Quando os espíritos falam de orgulho, estão falando de a gente se achar superior aos outros. De condenar, de falar que é bandido, que é corrupto. Será que a gente também não é bandido? Será que a gente está num mundo de expiação e provas por acaso? Somos todos missionários, que nem Jesus, Francisco de Assis. Eu estou muito distante dele, meus amigos. Então é importante, quando a doutrina espírita começa a nos mostrar o autoconhecimento, começa a nos dar esse banho de água fria no nosso orgulho. Tem uma passagem da Revista Espírita que eu gosto muito de utilizar na palestra sobre orgulho. Kardec está perguntando como é que é a vida no planeta Júpiter. Ele está entrevistando alguns espíritos, está lá o espírito Bernard Palissy, e ele vai relatar como é que é a vida lá em Júpiter. E Kardec faz uma pergunta: olha, mas se o povo mais adiantado aqui da Terra, então assim a nata da intelectualidade da França, os homens e mulheres mais bondosos também, fosse para Júpiter, qual a posição que lá eles ocupariam? E qual a resposta? A posição que entre vós é ocupada pelos macacos. Então, em Júpiter, que não é nem um mundo celestial, é um mundo só feliz, nós seríamos macaquinhos no planeta Júpiter. Então, a gente ainda é assim. Então, será que nós, criminosos, numa penitenciária, porque a planeta é também uma penitenciária, é uma escola, uma reformatória, academia, o que vocês imaginarem é hospital, mas é também um presídio. Como é que a gente vai ter a coragem de falar dos nossos irmãos, de criticar? No livro Conduta Espírita tem uma recomendação do Espírito, atribuída ao Espírito André Luiz. Ele vai dizer o seguinte: por nenhum pretexto condenar aqueles que se encontram investidos da autoridade terrena, os homens e mulheres públicos, nossos políticos, nossos governantes. Devemos, ao contrário, orar por eles para que se desincumbam satisfatoriamente da sua missão. O látego da crítica não auxilia, não colabora. Então, olha que visão diferente. E a gente começar a dizer: se fosse eu no lugar daquele meu irmão, sem o conhecimento que eu tenho, eu estaria fazendo coisa muito pior. Então é bom a gente exercer a humildade, para que a política seja sim uma coisa útil, importante para nós, devemos participar, e se temos vocação, devemos nos candidatar também, sim, é dever nosso, mas para que a crise possa ser resolvida, a crise precisa trabalhar a partir de cada um de nós. E o caminho é a humildade e a caridade.
Alguém mais gostaria de comentar? Tranquilo? Obrigada, Nazareno. Muito bem. Uma próxima questão, estava aqui para a Maíse, seria sobre fake news, né? Sobre fake news. Entanto, os demais vão poder também opinar, se quiserem, né? Além de acontecer em sites, atualmente as mídias de comunicação, os Facebooks, os WhatsApps, circulam boatos com muita facilidade, né? É um problema que não é só brasileiro, no mundo inteiro isso vem acontecendo. E a gente pode ilustrar 2 casos muito graves. No México, por exemplo, um comerciante que foi acusado de sequestrar crianças numa cidade pequena do interior, e a comunidade linchou, matou, e era um boato, fake news espalhado, né, por esses meios de comunicação. Em São Paulo também tivemos o caso de uma moça acusada de bruxaria, magia negra, e a vizinhança ali se revoltou e houve assassinato. Qual a nossa responsabilidade diante desse simples repassar a informação? Porque para os que usam celular, né, é muito simples reencaminhar, passar para frente mensagens sem... Claro, a pessoa nem tem a má intenção, mas deixou de checar, não verificou, não tomou cuidado e passou isso para frente por impulso que o seja. Há responsabilidades sobre isso? Como pensar, né, essa atitude que é muito comum no tempo presente? Sempre há responsabilidade, porque você passar para frente algo que não importa se é mentira, se é verdade, é algo destrutivo, você faz parte. Você faz parte disso. E as pessoas se alimentam disso, essa que é a verdade. As pessoas procuram por isso, as pessoas têm prazer nisso. Eu nunca entrei, nem sei o que é isso direito, mas escuto as histórias. É inacreditável como as pessoas têm tempo para falar dos outros. Eu fico encantada com a quantidade de tempo que a pessoa tem para anotar a vida do outro, para tecer comentários sempre desairosos sobre o outro. E onde o homem aparece é impressionante. Ou ele mostra o melhor dele, o que é raro, ou o seu pior, que parece às vezes ser a maioria. Então é prazeroso você ficar observando aquelas histórias, a maioria delas absolutamente absurdas, maldosas, desequilibrantes, mas a pessoa tem prazer naquilo. E simplesmente passar uma informação equivocada, ela acha que ela simplesmente é como todo mundo. Lamentável quando você se considera como todo mundo. O seu mundo é muito pequeno. Você está se nivelando por baixo. Você não está realmente sendo a pessoa que você merece ser. Então, do que nós nos alimentamos também é isso. É a nossa mente funcionando nesse diapasão pavoroso. São os nossos olhos enxergando as coisas terríveis. Eu tenho amigos que são delegados de polícia. Eles contam coisas, crimes que acontecem na internet que são absurdos. Meninas ingênuas que se relacionam com homens muito mais velhos, achando que o cara tem os mesmos 16 anos que ela tem. Nos Estados Unidos há várias adolescentes que já foram mortas nessa circunstância, de marcar encontro com uma pessoa que, na verdade, era um procurado, era um recém-apenado da justiça que estava desaparecido e que tirou a própria vida delas. Homens muito mais velhos. Então, o problema também é pai e mãe que dizem: eu nunca entro no quarto do meu filho, eu não interfiro, porque eu não quero ferir a liberdade dele. Porque meu filho faz o que for melhor para ele, eu confio no discernimento dele, eu confio na educação que eu dei para ele, tudo lindo. Mas os nossos filhos são almas que vêm do espaço para progredir nos nossos braços, e nem sempre são tudo aquilo que nós imaginamos. E são, sim, altamente influenciáveis pelas coisas que se passam na frente do computador. Recentemente, uma mãe de São Paulo, ao ver que o filho não saía do computador há 18 horas,
entrou finalmente no quarto dele, invadindo a sua privacidade, arrancou a tomada da parede e disse: hoje chega. Ele quebrou a casa inteira, com 14 anos. Porque a verdade é que os nossos filhos precisam, sim, como todo ser humano, de limites. Aqui você para. Aqui você para. Ah, hoje não pode dar uma palmada porque ele vai lá na delegacia e te denuncia. É verdade. Mas não é questão de bater, é questão de conversar, de olhar no olho. Há pouco tempo, participando de um seminário, um psiquiatra de São Paulo contava que em São Paulo ele está horrorizado, jovem o psiquiatra, com o número de casais jovens que estão indo aos psiquiatras com filhos de 3, 4 anos e dizem: eu preciso de um remédio para que ele durma, para que ele acorde, para que ele me obedeça, para que ele não dê trabalho. Então, esta geração que está tendo filho com 27, com 30 anos, já precisa ser observada. Porque, gente, filho é para sempre. É para essa vida e além da vida. A minha única filha tem 35 anos. Quando eu acordo de madrugada e está chovendo, eu penso: será que ela está coberta? E você é mãe sempre. E eu nunca fui mãe pegajosa, nada disso. Mas a verdade é que nós estamos com medo do que nós vamos descobrir, muitas vezes. Que tipo de influência está agindo sobre nossos filhos? Que afinidades eles, na verdade, têm. E eles são capitaneados por gente muito inteligente. E essa história toda, que na minha época não chamava bullying, hoje existe. Hoje existe bullying em crianças com 5 anos. Uma amiga minha tem um filho de 6 anos, magrinho e baixinho. O que ele padece na escola, vocês não podem imaginar. E detalhe, quem fica contra ele e fala dele são os mesmos meninos da sala dele de 5 e 6 anos. É a escola mais cara de Brasília, quase R$3.000 de mensalidade. E acontecem coisas do Arco da Velha. Meninas de 5 anos, lindas, louras, olho azul, racistas. Racistas de verdade. Não chega perto de mim, não senta do meu lado, você é gorda, você é preta. Então, não nos iludamos. Antigamente se dizia: de ilusão também se vive. Não se vive, não. Nós vamos ter que consertar um monte de coisa na sociedade. E temos que começar ontem. Então, meu neto é tão fofinho, ele é um pouco racista, mas é ótimo. Não. Sabe? Vamos encarar a realidade. Eu digo sempre, quando encontro o Divaldo: onde é que estão mesmo as crianças índigo? Me aponte as crianças luz. Aí ele brinca: tem um menino de 16 anos nos Estados Unidos. Muito longe para eu conhecer. Porque a verdade é que Jesus passou a régua. Veio todo mundo. Veio todo mundo. Mas veio nos encontrar. Nós que já estamos aqui. Olha, o esquema, meu filho, é esse. A vida devolve aquilo que nós entregamos para ela. Uma vez a dona Canô, mãe do Caetano Veloso, estava fazendo 103 anos. Ela morreu com 105, no dia de Natal. Lúcida. A mulher, ela entrou na missa de comemoração de aniversário, o repórter: dona Canô, diga, como se chega aos 103 anos desse jeito da senhora? Ela deu um sorriso e disse: minha filha, a única coisa que eu fiz foi que eu devolvi para a vida tudo que ela me deu. Gente, aquilo eu fotografei para a minha vida inteira. Isso é sinal de saúde. Você poder dizer que você deu para a vida o que você recebeu dela, com generosidade, com consciência, com disciplina. Que você foi assim e que você ajudou os outros a serem assim. Então, as redes sociais vão continuar, muitas delas altamente necessárias e positivas, e as outras não serão, porque o ser humano é desse jeito. E ele coloca a marca dele, boa ou não, em tudo que ele toca. Mas que nós aprendamos e ensinemos o discernimento, a disciplina, a beleza de alma, para que eles possam discernir: não, isso não é para mim, isso não me faz bem.
E antes que você esteja aí, enquanto eu passo a palavra para quem sabe muito mais do que eu, pensando, a Maíse falou que temos que nos alimentar de outras coisas, então amanhã eu posso comer pão. Eu vou voltar a comer pão. Jesus comia pão, é verdade, mas andava a pé a Galiléia inteira. Esse é que era o problema. Eu caminho diariamente e meu médico disse, você tem que caminhar diariamente. Eu falei, caminho. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor muito secreta, ele me conte. Quando eu começo a caminhar de manhã cedo, Joana d'Arc, caminhando para a fogueira, sabendo que ia morrer queimada, tinha pensamentos mais felizes que o que eu tenho. Obrigada, Maíse. Vamos então para a última pergunta e agora eu vou desafiar vocês. Como nós conseguimos identificar as lesões afetivas e evitá-las? Como nós conseguimos identificar as lesões afetivas e evitá-las? E aí eu vou só complementar um pouquinho essa pergunta, porque eu atendo muitos jovens e eu percebo que esse é um grande desafio na nossa sociedade, essas lesões afetivas, porque nós não conseguimos avaliar a dor que vai no coração de alguém abandonado. Então, qual é a forma de identificarmos e podermos evitar essas lesões? Fala aí. Não. Vai passando. Para quem que é a pergunta? Como nós podemos identificar as lesões afetivas e evitá-las? Primeiro as damas. Prazer. É um desafio, onde entra a ética e onde entra moral também. Eu acredito que nós entramos num ciclo de desvalia humana. As pessoas não se valorizam, não dão a si mesmo o valor que elas realmente têm. Se a mulher hoje analisasse a sua fisiologia, a perfeição que é o seu corpo, com todas as expressões de estética, de beleza, de harmonia, de perfeição, começaria a pensar em Deus com mais intensidade, porque iria descobrir-se uma obra de estatuária divina, obra que nenhum homem conseguiu reproduzir, fazer. Conseguiram bebê de proveta, conseguiram uma clonagem, mas tudo partindo daquilo que já existia, que ele não foi capaz de fazer igual. Então, se cada jovem, se cada mulher se descobrir uma obra divina, o seu corpo será mais respeitado, o seu corpo não irá para as expressões mais ínfimas da vida humana, sendo manipulada com muita facilidade por qualquer criatura. Se o homem fizer a mesma coisa e começar a descobrir-se filho de Deus, obra de estatuária divina, e se ele observar que seus órgãos genésicos representam a expressão de uma energia superior, divina, que precisa ser respeitado, está lá nos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amando-o, a sua obra também precisa ser amada e respeitada. Então, se houver na criatura humana essa visão mais divina da vida,
Então nós deixaremos de ser apenas sexo e seremos sentimento. Sexo é sensação, é orgânico, está na pele e é uma energia divina para a perpetuação da espécie, para a reprodução, para a sequência da vida, que hoje está sendo defraudada, tratado como a coisa mais baixa do mundo, o homem chegando à situação mais ínfima, abaixo dos animais, que os animais só se relacionam na época em que estão no cio, preparando-se naturalmente para a reprodução. Então, é uma visão divina que nós precisamos ter. A mulher se desrespeita quando ela se desnuda, quando ela se oferece, mesmo que não seja explicitamente, mas intrinsecamente, ela se oferece. E isso é muito triste. A mesma coisa, o homem também. Então, é a desvalia do ser humano. Eu não me gosto, então eu me prostituo. Eu não me respeito, então eu sou aquilo que a mídia apresenta, que a mídia oferece. Então nós estamos sendo bombardeados por informações que não são corretas. Informações que geram na criatura essa desvalia moral. E isso precisa mudar. A gente se apaixona pelas novelas, analisem as novelas e vejam quantas notas negativas elas apresentam. O desrespeito aos pais, o desrespeito à escola, o desrespeito ao ser humano, as jovenzinhas se desrespeitando e os rapazinhos também. Então, tudo são expressões negativas que estão penetrando os nossos lares e a gente está absorvendo como sendo verdades verdadeiras. A redundância eu fiz de propósito. Então, nós temos que começar a raciocinar em termos de vida. Está sendo vendida a preço de banana opiniões pessoais que são desprovidas de fundamentos, fundamento científico e fundamento da lei. Nós temos duas leis, a lei humana e a lei divina. A lei humana é flexível e transitória, a lei divina é eterna. Então, notícias que estão sendo veiculadas, que estão sendo oferecidas por indução política, por indução de loucura, estabelecendo o caos da mente e o caos social. Então, o que nós precisamos é uma reflexão mais profunda. E eu pensar em mim como uma criação divina, que não pode ser manipulada por qualquer criatura. Então, isso é respeito a mim mesmo e o respeito ao ser humano, a outra criatura. Então, eu sempre disse aos meus filhos e digo ao meu neto: respeite as meninas, mesmo que elas não se respeitem. E eu tenho um neto de 20 anos que mora comigo, depois que o senhor Guimarães foi embora, não aguentou mais me aturar, foi embora, e meu neto foi morar comigo, filho da Anete, segundo filho da Anete. E aos 18 anos ele arrumou a primeira namoradinha. E ele veio me contar que estava namorando. Era a primeira namorada, ele estava vermelho quando me falou. E tal. Falei: filho, você é dessa geração atual, bem diferente da minha. Mas a programação aqui dentro da minha casa continua a mesma. Então, namorada dormindo na minha casa, nem pensar. Eu tive 3 filhos homens e nunca uma namorada veio dormir na minha casa. Filho meu dormia em casa de namorada, mas nem no sonho. Nunca foi. Você é meu neto. Mas a oração é a mesma. Nunca pense, o dia que você for dormir na casa da namorada, você dorme lá e vai para a casa da sua mãe. E lá eu tenho certeza
certeza que ela vai rezar o mesmo Pai Nosso que eu, porque é minha filha. Então, você faça a sua escolha. E ele fez a escolha. O namoro não durou muito. E ele continua a mesma coisa. Tem horário para chegar em casa, conversa, quando vai demorar muito, manda recado, vó, eu vou demorar um pouco mais por causa disso, disso e disso. Então, eu acredito no ser humano, verdadeiramente. Eu acredito que o ser humano está equivocado e que ele vai mudar. E a geração que está chegando está mostrando isso. Eu acompanho crianças lá na nossa casa, desde a barriga da mãe, eu vou acompanhando. Então, eu tenho visto maravilhas de bichinho, dos bichinhos toquinhos. Tem uma menininha que nasceu, também lá do Caminho da Esperança, no colo da mãe. Ela já era apaixonada pela Nete. A Nete começava a falar, ela se ajeitava no colo da mãe e ficava o tempo todo, nenenzinho. E agora, com 1 ano e 9 meses, ela está em casa, está chorando, está aborrecendo, a mãe liga lá o negócio, bota a Nete falando, ela senta e pronto, acaba o choro, acaba tudo. Isso é um caso isolado, mas eu tenho guardado comigo 20 crianças que eu acompanhei desde a barriga da mãe. São crianças excepcionais, diferentes. Crianças que estão educando os seus pais. Luiz Felipe fez a mãe, que é nordestina e que falava muito alto, fez a mãe mudar o seu tom de voz. Ele falava para ela assim: não grite, mamãe, a sua voz fica feia. Então, a mãe hoje fala com tranquilidade. E a mesma coisa o pai. E ele está educando a irmãzinha menor. Hoje, o Luiz Felipe está com 9 anos. É um garoto diferente. Então, eu acredito nessa transformação, nesse momento de transição da Terra. O ser humano se tornando melhor. E o ser espírita, se começar a analisar os acontecimentos de hoje, vai perceber que está despertando alguma coisa na Terra. Eu estava em Londres e vi das coisas que me apaixonam, porque eu sou apaixonado pela Terra, pelo Brasil, pelas pessoas também. E eu passei numa segunda-feira numa praça, tinha terminado o inverno lá em Londres, e viajei. Quando eu retornei, na sexta-feira, passei na mesma praça. Meu Deus, a coisa mais linda do mundo. O narciso estava saindo da terra e se abrindo, várias cores, roxo, amarelo, vermelho, os narcisos saindo da terra. E a terra crestada pelo gelo e, de repente, então, a vida brotando. Eu disse: Deus é assim. Nós estamos crestados pelas informações negativas, mas, de repente, de dentro de nós, os narcisos começam a brotar perfumados, perfumando a vida. Então, acreditem nessas crianças que estão chegando. Elas estão mudando, mas elas não podem fazer isso sozinho, precisa de nós. Então, nós daremos a nossa mão amiga. Na nossa casa espírita, nós não fazemos evangelização. Nós fazemos aulas de educação espírita. Pegamos umas pedagogas e elas organizaram o Livro dos Espíritos para as crianças alfabetizadas e as analfabetas ainda. Então, o Espiritismo é ensinado, o Evangelho segundo o Espiritismo é ensinado para as crianças. Então, elas começam a entender a nossa linguagem de imortalidade, de reencarnação, de espíritos, de comunicabilidade dos espíritos, aprendendo o espiritismo na base. Então, elas conversam em termos. Nós temos um garoto, agora ele está com 20 anos, nasceu sem os braços. Nem colocar braço mecânico ele não consegue, porque não tem nem esse toquinho aqui do ombro. Então, aos 5 anos, ele conversava com a mãe a respeito da sua deficiência. Mãe, é pela reencarnação, não é, mãe? Eu usei mal os meus braços e hoje eu estou pagando. A mãe disse: nem sempre, filho.
Nem sempre você pode ter vindo assim para você ser um exemplo para os outros. E ele se formou agora, aos 20 anos, ele se formou. Está vendo, filho? Você se formou na faculdade, utilizando os pés, porque você não tem os braços. Então, você é um exemplo para aquelas outras pessoas. Então, o ser humano é uma coisa maravilhosa. Olha, eu sou apaixonada por vocês. Amo vocês também, amo vocês. Eu amo todo mundo. Vocês acabaram de aplaudir, eu vou discordar um pouco da Ana. Se você me permite, eu vou discordar um pouquinho. Você falou, neste momento, a gente está, a sexualidade, como é que a gente está o sexo? Eu não acho que nesse momento. Se a gente pegar a humanidade, nós estamos evoluindo sempre, desde sempre. Eu discuto com você. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho na época lá dos romanos. Como é que era a sexualidade lá? Um primor, uma tranquilidade, coisa nenhuma. Estupro de criança era normal, né? Qualquer coisa, zoofilia, as maiores barbaridades sempre fizeram parte da história da humanidade. Não é agora. Não é agora. Eu tenho um filho de 24, convivo com essa geração, tal, e eu vejo as coisas um pouquinho diferentes. Eu acho que eles já estão mudando, falando só com relação ao sexo, com uma nova visão. Eles moram juntos, sim. Meu filho mora em Paris com a namorada dele, que é húngara, né? É uma relação espetacular, com seus paus, com suas brigas, como qualquer casal tem. Não há casamento formal ali, moram juntos e têm relação sexual desde antes. E tudo bem. Conheço inúmeros casais mais jovens que o sexo não é a questão determinante e é muito respeitosa, não é? Então, não acho que dê para a gente generalizar que nesse momento a coisa está horrorosa, está pesada. Não, eu acho que a coisa está evoluindo como tudo está evoluindo. Diferentemente do que era 50 anos, diferentemente do que era 80, mas lembremos que na década de 60, women's lib, as mulheres queimando sutiã, né? Sexo livre, tudo vem acontecendo desde muito tempo. É a história da humanidade evoluindo também na questão sexual, né? Seu Rui, que é um dos fundadores do Núcleo Café de São Paulo, já morreu, já desencarnou. Um dia ele era véspera de carnaval. E a gente falava, abre ou não abre, aquela discussão, abre ou não abre durante o carnaval, o centro. E aí, por uma razão, ele começou a falar de carnaval. Ele falou, sabe, Alexandre, o problema não está no carnaval, está na cabeça de quem vai ao carnaval. O carnaval não é ruim, mas depende do que você pensa, como você age. E assim eu digo para tudo. Baile funk é horrível? Eu não gosto, acho um horror aquele negócio. Mas depende como você encara aquilo lá, pode ser apenas uma festividade, apenas uma relação entre amigos. E pode ser um horror, pode ser a coisa mais pesada do universo. Então depende muito como nós agimos, como nós pensamos, como nós enxergamos cada uma das coisas, né? Rede social, que a gente falava agora há pouco, que você é um habitué, né? Usa muito. Ou televisão. Tem coisa péssima na televisão, tem coisa ótima na televisão. Netflix hoje, ainda bem que nós temos recursos para isso. Apple TV, Netflix, tem documentários maravilhosos, recomendo vários para vocês aqui. Tem um sobre Osho, muito interessante. Tem um sobre a Segunda Guerra Mundial, espetacular. Tem um sobre a Guerra do Vietnã, que nos educa barbaramente. Esse dia assistiu sobre escravidão, fiquei encantado, aprendi um monte ali. E se você olhar com o olhar espírita, você vai ver a evolução. Falou de novela. Não, sim. Não estou usando o seu exemplo. Estou falando que a gente põe no balaio, é tudo ruim TV ou tudo ruim rede social. Nenhuma dessas duas falou isso, hein? Eu estou falando porque a gente faz muito isso, né? E outra coisa que eu estou tentando tirar do meu vocabulário é as pessoas. Porque quando eu falo as pessoas, são vocês, hein? Não sou eu. Não, somos nós. Não existem as pessoas, existe eu e vocês todos juntos. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior num aspecto ou no outro, mas estamos todos juntos na mesma confusão. E aí, voltando um pouco à pergunta original, que se eu lembro é como é que a gente lida com as dores da afetividade. Lesões afetivas. Vou dizer como é que a gente lida. Acho que tem dois jeitos. Um é lidar com elas mesmas, tentar ser o melhor possível para com todo mundo, cuidar da atenção e do afeto a todo mundo. Isso é possível? É difícil. A gente pisa na bola, a gente erra, a gente esquece. E a pior coisa que pode haver é a gente não se sentir útil, a pessoa que não presta atenção na gente. Eu não existir, eu ser invisível é a pior coisa. Isso ofende profundamente. Um dia no centro que eu frequento, o Gerson, que é outro fundador que eu admiro muitíssimo, está com 85 anos já, o Gerson falou que uma entidade veio e muito bravo com ele, e você é um absurdo. Ele falou, mas o que eu fiz? Eu conheço você? Não, você não me conhece. Então por que você está bravo comigo? Porque eu era um morador de rua, um dia você passou por mim, não olhou para mim, você, muito orgulhoso, você nem olhou para mim. Quantas vezes nós que estamos aqui passamos na rua e desviamos o olhar, não olhamos para aquele que está na calçada, que é nosso irmão, toda hora só, porque nos incomoda, a gente não sabe como reagir com relação àquilo. Então veja, o que ofende, o que traz a dor, a nódoa, vem de uma coisa tão banal quanto essa, que não é banal. Então, tentando responder, se estivermos atentos e conseguimos trabalhar o amor e o carinho a todos, a atenção a cada um,
parar um minutinho e escutar. Ai, mas ela vem aquela pessoa chata de novo, não tem paciência. Deixa eu tentar ouvir. Com amor, com carinho, né? Isso ajuda a evitar um pouquinho. Agora, também não acabaremos com as dores da alma, né? Para chamar assim. Como é que você chamou na pergunta? Lesões afetivas. Não acabarão. Nós todos temos e as teremos. Então, aí importa lembrar outra coisa, que nós somos espíritos imortais. Então, nós temos só a eternidade para corrigir essas dores, para ir tirando as dores que vêm conosco de 300, 700, 2.000, de 7.000 anos. E a gente vai ter mais tempo. Se não der agora, puxa, que pena, vamos para a próxima. Vai sempre ter tempo para resolver. Essa tranquilidade de saber que, de fato, nós somos espíritos imortais, que nós temos só a eternidade à frente, dá um certo sossego. O que não quer dizer ficar acomodado e falar, agora, na boa. Não, mas calma, tem solução para tudo, aos pouquinhos vai caminhando. Amigos, Emmanuel dizia, se outro te lesou, problema dele. Se você lesou o outro, o problema permanece com você. Isso resume. Vamos ter carinho por quem se sente lesado. O jovem que sofre, ele sofre pelo mundo, porque ele é jovem. Tudo nele é dramático. Tudo dele é definitivo. Nunca vou ser feliz. Outro dia uma menina de 14 anos me disse, eu estou deprimida porque eu já tenho 14 anos e não sou feliz. E eu tive que tomar cuidado para dizer para ela, minha filha, sua vida está começando. E se você não quer falar de religião nenhuma com alguém que é jovem e que te pede ajuda, só resuma dizendo, quem não te adivinha, não te merece. Quem não nos adivinha, não nos merece. Adivinha. Tem que saber quem você é. Tem que intuir o seu coração. E está resolvido. O problema é que nós colocamos a nossa vida na mão dos outros. Ai, fulano, se ele não olhar para mim, eu não durmo, eu não respiro, eu não sossego. Ah, Beltrana, é tudo. Eu lembro só da minha filha. Quando ela tinha 3 anos, ela me disse, mãe, você é meu tudo. Quando ela tinha 12, ela me disse, fica fria, mãe, eu já sei o que é melhor para mim. Pronto. Então, cuidemos do nosso coração, cuidemos do coração do outro. Respeitemos a limitação do outro, o sofrimento do outro. Não é o nosso sofrimento, nós já ultrapassamos aquilo. Já temos uma maturidade que o envelhecer no corpo também traz. Se você lembrar de você aos 18 anos, meu Deus, você dava importância para tanta bobagem. Você achava que você tinha que pegar uma faca e abrir o peito, porque aquele determinado sonho não tinha se realizado. Outros sonhos virão. Os espíritos são muito claros. Se amigos te deixaram, outros chegarão. Sabe? Não, eu me lembro que uma vez o Dr. Bezerra de Menezes me disse, envelhecer, minha filha, deve ser sem queixas, sem lágrimas. Ele não disse que nós não devíamos chorar, mas aquelas lágrimas inconformadas. Ah, porque há 30 anos atrás, se tivesse acontecido tal coisa. Eu conheço gente que se ufana de nunca ter feito um aborto, mas diz ao filho de 35 anos, todo dia, ah, minha vida, se você não tivesse nascido, eu teria ido a Paris, eu teria estudado na Sorbonne. Isso não é aborto? É diário. E conheço muita gente espírita que faz isso. Cobra. Não releva nada. Então, é aquilo que Emmanuel dizia. Se alguém lesou você, problema dele. Se você lesou alguém, o problema está com você. Então, eu admiro demais pessoas como você, que recebem jovens. Minha filha é psicóloga clínica. E você percebe que o jovem vai à terapia, muitas vezes dilacerado. Muitas vezes pensando em suicídio para daqui a horas. Isso existe muito. E é preciso que sejam profissionais sérios. Mas devia haver uma lei no mundo. Todo mundo tem que fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Porque as pessoas vão para centro espírita achando que ainda é na época dos meus avós da década de 30. Toma uns passos que resolve. Faz uma desobsessão que você fica ótimo. Né? Você nunca tinha merecimento e nem culpa.
Ou você estava assediado por espírito sofredor, ou você estava iluminado por os espíritos que te acompanhavam. Você mesmo estava por fora de tudo. Isso é espiritismo da década de 30. Então, minha avó atravessava a rua 24 de maio, depois do trabalho, ia prestar satisfação para o delegado. Porque o delegado fechava o centro com madeira na porta e prego. E perguntava, quem é esse Dias da Cruz aqui que havia essas receitas? Quem é esse Bezerra de Menezes? Já foi quase crime ser espírita. Mas hoje, se você entra numa festa, aquela ali é espírita, forma fila. Quer sempre alguém contar um sonho, falar de uma tia doida. Então, virou status o ser espírita. Nossa, fulana sabe muito. Né? Outro dia, uma espírita dirigente disse, eu não gosto da sua palestra. Eu falei, é mesmo? Por quê? Porque você diz que vê os espíritos. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Eu não sabia que eu estava na religião errada. Eu realmente vejo quem já morreu desde que eu tinha 5 anos. Minha filha, me perdoe. Né? E geralmente eu vejo suicida. Então eu sei bem o sofrimento que é do lado de lá. Suicídio é a única coisa que não há justificativa quando você chega do lado de lá. E, infelizmente, esse ano em Brasília, onde eu estou desde criança, o índice de suicídios alcançou níveis absurdos em Brasília nesse ano de 2018. Não se passou uma semana que não se soubesse de 2, 3 suicídios, de jovens, de meninos de 9 anos. Então, essa gente que veio depois da minha geração, eu estou com 60 anos, que faço mês que vem 61, está desassistida, está solitária, está sem rumo, e nós precisamos trazê-los para o nosso coração, sejam eles quem forem. Outro dia alguém me mandou um e-mail, Maíse, eu moro na comunidade da Rocinha, tenho 17 anos, sou tão sozinho, quando eu saio, é tiroteio, eu tenho que voltar para casa, tenho medo de morrer de bala perdida. Diz alguma coisa para mim. É isso que nós temos que lutar para vencer. Não só a nós mesmos, mas mudando o mundo, a começar por nós. Então, feliz de você se você é um profissional da saúde, se você é um profissional da saúde mental, se você pode abrigar no seu coração tanta gente que vai sozinha, que vai sem saber para onde. Essa é a grande tarefa. Sejamos espíritas, sejamos qualquer coisa, ou não nos rotulemos em nenhum momento, não importa. Nós precisamos abrigar essas pessoas, porque elas vão sozinhas, e Jesus com certeza vai estar conosco, como estão tantos espíritos desde de manhã conosco, e eu tenho certeza que eu e meus amigos oradores vamos aplaudir vocês nesse final, porque estivemos juntos e tivemos vocês nos prestigiando desde de manhã. Muito obrigado. E Albertinho Limonta vem vindo para nos dizer as últimas palavras e dizer que nós vamos estar aqui amanhã. Amanhã, 9 horas da manhã, vocês me aguentam de novo, vem ele. Eu falei, meu Deus, imagina esse homem fazendo Albertinho Limonta do Direito de Nascer no rádio. Minha Nossa Senhora. Eu faria qualquer papel, só para ter essa voz do meu lado. Ou então faríamos como Francisco Alves. Ao cair da tarde, as badaladas do relógio, aí as badaladas do relógio apareciam, eram 6 horas da tarde, entrava Francisco Alves cantando, boa noite, amor, meu grande amor, contigo sonharei. Eu nem era nascida, mas morro de saudade. Esse homem seria um Albertinho Limonta inesquecível. Mamãe Dolores, quem é meu pai? E o velho morrendo, dizendo, Albertinho Limonta, você é meu neto. Nossa, seria um best-seller radiofônico. Valmir, você vai ser agora Albertinho Limonta para sempre. O apelido pegou. Bom, eu gostaria de agradecer, então, Nazareno Feitosa, obrigada pelas respostas, fantástica, Ana, querida, muito obrigada, Alexandre e Maíse.
Gratidão. Gratidão a todos, então, pela atenção. Obrigado a todos pelo carinho, pelo trabalho, a esses expositores fantásticos, Nazareno Feitosa, que começou, o Alexandre Galdini, essas mulheres maravilhosas. Mulher é poderosa na doutrina espírita, impressionante. Na próxima encarnação, vocês homens Maísa Braga de Oliveira e também Ana Guimarães. Eu acho que já rolou alguma coisa antigamente, hein, Maísa? Pelo jeito. Senhoras e senhores, muito obrigado. Amanhã, 8h30, não tem o evento amanhã. Vamos para as 8h30 da manhã, a presença aqui da Maísa Braga. Estou chamando, viu? Mas amanhã, 8h30. Se chegar 8h35, já vai perder a vaga. Depois tem um intervalo às 10 horas, 10h45, Ana Guimarães. E ao meio-dia, para encerrar, o Nazareno Feitosa. Muito obrigado aos expositores, obrigado a Rose Kodama e o Wilton, que mediaram este debate. Muito obrigado, um bom sábado, e amanhã, se Deus quiser, todos aqui. Valeu, boa noite.